Como uma garota descobriu um ponto fraco em um jogo e acabou se tornando a personagem mais apelona de um jogo de realidade estendida. Hoje eu irei falar do anime dessa garota aqui, ó, que basicamente é a garota do escudo. E que nessa história, ao contrário da maioria das histórias que tem, a gente acha que é o quê? Que vai ser, olhando pela thumbnail, pela arte, acha que vai ser um clichê de Isekai. Ou talvez um na pegada do Sword Art Online, mas não. De um tempo pra cá, o universo pode dizer assim, dos animes, estão trazendo novos tipos de animes, que são basicamente tipo assim, em vez de serem isekais, são basicamente tipo assim, a história sobre a perspectiva, tipo assim, os caras que jogando o jogo, só que mostrando eles como se fosse tipo assim, ele evoluindo na gameplay e tudo mais, e ele vivendo tipo assim, enquanto ele vive a sua vida cotidiana e escolar, ele também jogando o jogo. É como se você estivesse, tipo assim, assistindo aquele cara que você, no passado, não sei vocês, assistia gameplay. Só que a gameplay tão empolgante, mas tão, pode dizer assim, o cara era tão, tipo assim, ele era bom de papo, ele conseguia te colocar de fato dentro da história. Aí é basicamente isso. Essa é uma série, é esse anime e o Shangri-La Frontier que também tem essa mesma pegada de mostrar tipo a vida da pessoa escolar, vida dela cotidiana e o que ela tá fazendo no seu entretenimento. Só que desse acompanha a história de uma garota que inicialmente ela não é muito boa em gameplay. Tipo assim, ela joga jogos aqui ou ali, mas o foco dela são mais jogos mais leves. Ela não é muito jogar jogo de campanha, que você tem que, tipo assim, evoluindo a sua armadura e melhorando seus status, não. Ela é mais aqueles jogos mais, tipo assim, de relacionamento, ou esse tipo de jogo, mas incentivado pela sua amiga que de escola que deu um empurrão para poder, tipo assim, que falava muito bem do jogo, desse jogo realidade aumentada, que todo mundo podia fazer, montar o seu personagem do jeito que você quiser. Aí ela basicamente, tipo assim, ela animou. Tanto ela animou, quanto que ela comprou o jogo primeiro do que a amiga dela e começou a jogar. E nisso ela começou a viciar totalmente na gameplay. Só que diferenciado dos outros, as outras pessoas que jogam e normalmente distribuem os seus pontos de melhoria, que vai subindo de nível, basicamente tipo assim, não tudo em ataque, um pouco no ataque, um pouco na vida, um pouco na velocidade, vai distribuindo igualmente para montar o personagem a seu gosto. Ela não, ela foi diferente. Ela nesse jogo, ela em vez de investir o foco todo em um status ou outros, ela investiu tudo na defesa. Tanto que o engraçado é que no início da série ela era um tanque. Os inimigos conseguiam, pode-se dizer assim, atacar ela, mas não causava dano nenhum. Era mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E basicamente, e o engraçado é que por ela não ter muito força, ela passou um bom parte do jogo nisso, literalmente, pois ela com dificuldade para eliminar os boss iniciais. Tipo um slime, aquela bolinha verde, até chegar a um ponto na história em que ela foi derrotando aos poucos eles e começou a ganhar skill. Ela descobriu que aquele universo lá, do gameplay, tem uma falha grande, que é basicamente assim, ele não foi feito para essa situação de alguém investir tudo em defesa. E nesse hack dessa quebra do jogo, ela começa a se tornar um ser apelão e começa a desbravar outros reinos, a derrotar, ironicamente, até mesmo o dragão. E por ela investir tudo em defesa, magicamente falando, ela começa basicamente tipo assim, a ser tão sortuda nesse universo que ela começa a ganhar as skills. Tanto que o engraçado é que ela no jogo todo ela usa o escudo. E ela evolui esse escudo para um escudo maior ainda. É como se fosse o herói do escudo. Só que ao invés de usar o escudo, tipo assim, lançar projéteis de escudo para atacar, não. Ela usa de outras magias que ela vai absorvendo. Que ela foi absorvendo ao longo da história dos inimigos que ela conseguia derrotar. E o engraçado é que ela não derrotava lutando normalmente, não. Ela derrotava
literalmente na pegada da paciência. Tipo assim, um dia eu chego lá. Que é o engraçado. E nisso ela ao longo da história ela foi desenvolvendo. A amiga dela começou a jogar o jogo também. Na pegada dela, ela fez um personagem mais equilibrado, mais focado na velocidade. Pra fazer parceria com ela, que foi engraçado. Tanto que foi tão quebrado, mas tão quebrado, que teve uma vez que teve um evento que juntou, que o servidor fez para poder tentar derrubar ela, para poder ver se ela perdia um pouco os seus status, os seus níveis de gameplay. Que pode dizer assim que uniu um monte de guerreiro para poder enfrentar ela. Que era como se fosse um desafio do jogo. Como o jogo é online, para poder derrotar ela, que era como se ela era considerado um inimigo. E o engraçado é que todos os outros não conseguiram nem ao menos tirar um pouco dos seus pontos de vida. Pois ela se tornou tão roubada e tão quebrada que derrotava todo mundo sem fazer nada, só parada. E o engraçado ao longo da série é que ela é lenta. Ela é tão lenta e descobriu uns hacks ao longo do jogo que ela, em vez de tipo assim andar, ela se teleporta. Pois não sei como funciona aqui esse jogo, mas a pessoa que programou ele não tava muito, tipo assim, olhando os detalhes, não. Pois deixou esse erro passar. E nisso ela se aproveitou e fez o personagem que, antes dessa skill de se teletransportar, ela é lento pra caramba. Mas quando finalmente ela conseguia chegar no inimigo, ó, era hit kill. Que é engraçado. E a história... Essa basicamente na primeira temporada é isso. Que é massa, é interessante essa premissa diferenciada da maioria das histórias. Que normalmente quando contam de mundo de fantasia, normalmente é Isekai. Esse não. De agora pra em diante, ao longo de algumas séries, eles estão fazendo essa versão. Que é basicamente tipo assim, como se fosse como é a vida de uma pessoa que se tornou um pro player de um jogo. Isso é claro, um jogo inventado no seu universo. E também como essa pessoa conseguiu quebrar certos parâmetros e mostrar que talvez, quem sabe, se esse jogo existisse na vida real, eu acho que muitas pessoas, é claro, sem ser aquelas pessoas que gostam de jogar cheat e tudo mais para trapacear, talvez eles poderiam encontrar esses meios e fazer personagens muito mais apelões do que ela. E também, ao longo da história, não foi só ela que teve essa ideia doida de investir só em defesa. Ela investiu só em defesa e quebrou o jogo. Pode-se dizer assim, por um bom tempo ela era o Boas invencível. Como também, quando foi fazer parte da sua equipe, outras duas garotas, personagens de garotas, também teve essa mesma ideia. Só que o delas foi o contrário, elas basicamente investiram a maior parte dos seus pontos em força, então conseguiam carregar martelões gigantes para poder esmagar seu oponente, mas com força, basicamente como elas tinham muita força e pouca defesa, um tapa e já era. É engraçado, o time dela inteiro era, como pode dizer assim, cada um desses mais excêntricos supria a falta do outro. E que basicamente tipo assim, se eles tentassem guerrear contra certos inimigos sozinhos para poder tipo assim evoluir na gameplay, eles basicamente iam se frustrar e talvez, quem sabe, desistir do jogo. Pois não é, na minha opinião, na minha vivência jogando jogos de distribuição de ponto, é bom, é claro. Se eu não quiser um jogo muito difícil, você distribuir os seus pontos de uma forma que não fique muito, pode dizer assim, muito pesado, que você consiga, mesmo ao longo da partida, conseguir dar dano no oponente. Isso é seguindo a minha opinião. Cada um nesse estilo de jogo. Mas é massa. É essa pegada da história e tudo mais. Tanto da primeira temporada, que é mais focado nesses absurdos, quanto na segunda, que aí já entra mais o grupo dela e tudo mais. Mostra também as quests que o servidor vai passando para eles fazer, que é um interessante. Parece até, aí já teorizando que quem sabe no futuro eles fazem esse anime da pegada de uma gameplay da pessoa jogando
Para talvez se vender bem e tudo mais, eles desenvolvam o próprio jogo baseado nesse anime. E aí, ó, money, 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 money. Então, matam-se assim dois coelhos com uma cajadada só. Já que anime tem um orçamento, tipo assim, é tenso, não é algo muito barato, principalmente quando é muito bem feito e tudo mais. E também, ó, mais cascalho no bolso. Quem sabe? Mas, se vocês gostarem da ideia e quiserem assistir um anime diferenciado, recomendo esse anime da Garota do Escudo, que investe todos os seus pontos no escudo, que infelizmente o nome é gigante. Mas, no mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.